Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de matemática do primeiro ano. Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo do nosso livro lá na página 92. Então, vocês já podem pegar aí o livro na página 92. Nós vamos continuar falando sobre função. E hoje nós vamos para o tópico análise do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, como é que vai acontecer o crescimento e decrescimento de uma função? Uma função polinomial do primeiro grau de lei f de x igual a ax mais b pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do coeficiente a da função. Por exemplo, nós temos aqui duas funções, f de x igual a 2x menos 1, onde eu tenho a maior do que zero. Observem aqui que o a é esse que está aqui, o coeficiente que está do ladinho do x. Então, aqui a é igual a 2. Então, eu tenho a maior do que zero. E tenho a função g de x, que é igual a menos 3x mais 1, onde eu tenho a menor que zero. Observem que o coeficiente que está aqui do lado de x, que é o coeficiente a, é igual a menos 3. Então, eu tenho a menor que zero. Aqui no primeiro exemplo, eu dei os valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando eu tenho x igual a menos 2, f de x vai ser quanto? Ou seja, o valor de y vai ser quanto? Então, se eu substituir aqui, vai ficar 2 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 1. Menos com menos. Mais, então a gente soma e conserva o sinal. 4 mais 1, 5. Então, vai ficar menos 5. Então, quando x for igual a menos 2, f de x vai ser menos 5. Ou seja, y vai ser menos 5. Quando x for menos 1, nós vamos ter 2 vezes menos 1 menos 1. Aí, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos com menos, mais, soma e conserva o sinal. 2 mais 1, 3, vai ficar menos 3. Quando x for igual a zero, então eu vou ter, vamos fazer aqui só falando mesmo, vou ter 2 vezes 0, vai dar 0. 0 menos 1, menos 1. Quando x for igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Quando x for igual a 1, o f de x vai ser 1. E quando x for igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando x for igual a 2, f de x vai ser 3. Quando aumentamos o valor de x, os correspondentes valores de f de x também aumentam. Então, vocês podem observar aqui que à medida que eu aumentei o valor de x, passou de menos 2 para menos 1, 0, 1, eu aumentei o valor de x, o valor de f de x também aumentou. Então, quando eu tenho isso, eu vou dizer que a função é crescente. Então, à medida que eu aumentei aqui o valor de x, o valor de f de x também aumentou. Lembrando também, que para a função ser crescente, o coeficiente a precisa ser maior que 0, correto? Então, nós temos aqui o gráfico
da função crescente. Observem aqui, nós temos os pontos 1 e 1. Aqui nós temos os pontos 0 e menos 1. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Quando é que eu vou ter uma função decrescente? Então, aqui na nossa segunda função, nós temos que o coeficiente A é menor que 0. Então, quando x é igual a menos 2, g de x é igual a 7. Eu tenho aqui menos 3 menos 3, aí vai ser vezes menos 2, só entre parênteses aqui, que a gente sabe que é isso, vezes menos 2, mais 1. Aí, menos 3 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos com menos, mais. Então, vai dar 6. 6 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 7. Então, quando x for menos 2, g de x vai ser 7. Quando x for menos 1, menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. 3 mais 1, 4. Quando x for menos 1, g de x é 4. Quando x for 0, menos 3 vezes 0, 0. Vai ficar quanto? Mais 1. Então, g de x é 1. Quando x for 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. E quando x for 2, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Quando x for 2, g de x é menos 5. Então, o que aconteceu aqui? Quando nós aumentamos o valor de x, os correspondentes valores de gx diminuíram. Ó, à medida que eu fui aumentando o valor de x, o valor de x foi diminuindo. Portanto, a função g é decrescente. A função g é decrescente. Então, quando uma função é decrescente, o coeficiente a vai ser menor que 0. Observem que aqui eu tenho um gráfico da função decrescente. Então, aqui eu tenho os pontos 0 e 1 e os pontos 1 e menos 2. Então, eu tenho uma função decrescente. Observação aqui, ó. Para uma função polinomial do primeiro grau crescente, como a função f, a taxa de variação é positiva. No caso de uma função polinomial do primeiro grau decrescente, como a função g, a taxa de variação é negativa. De modo geral, temos função crescente a maior que 0. Então, nós temos aqui, x2 vai ser maior do que o x1. A medida, aqui o x2, perdão, vai ser maior que x1. Eu vou aumentando os valores. A de x2 é maior que o A de x1. A de x2 mais B é maior que a x1 mais bx. Ou seja, f de x2 é maior que f de x1. Foi o que nós observamos aqui, ó. F de x2 é maior que o f de x1. x2 é maior que x1. Numa função decrescente, x2 é maior que x1, do mesmo jeito. A x2, porém, é menor que a de x1. A de x2 mais b é menor que a x1 mais b. É o contrário aqui do que nós temos uma função crescente. Ou seja, f de x2 é menor que f de x1. Foi o que nós observamos aqui, ó.
f de x2, no caso aqui é gx, é menor do que o gx1. Por exemplo, f de x igual a menos raiz de 2x mais 3 é uma função decrescente. Por quê? Porque o coeficiente aqui a, ele é menor que zero. Então, menos raiz de 2 é menor que zero, ou seja, a é menor que zero. Então, nós temos uma função decrescente. g de x igual a 0,5x menos 2 é uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente a, que é 0,5, é maior que zero. Então, se a é maior que zero, nós temos uma função crescente. Uma função afim dada por f de x igual a ax mais b, com b pertencendo aos reais e a igual a zero, não é crescente nem decrescente. Então, se a é igual a zero, a função não é crescente e nem decrescente. Nesse caso, eu tenho uma função constante. Então, quando o coeficiente a é igual a zero, eu tenho uma função constante. Por exemplo, h de x é igual a π. É uma função constante. Por quê? Porque a é igual a zero. Vamos fazer esse exemplo. Dada a função afim de ler f de x igual a menos 3 mais m vezes x mais 7, discutir para que valores de m a função é crescente, decrescente ou constante. Então, vai ser crescente quando a for maior que zero, decrescente quando a for menor que zero e constante quando a for igual a zero. Observe que o coeficiente de x nessa função é menos 3 mais m. Então, quando é que eu vou ter uma função crescente? Menos 3 mais m precisa ser maior que zero. Então, m tem que ser maior que 3. Ó, nós temos aqui menos 3 mais m. Para ser uma função crescente, tem que ser maior que zero. Então, eu vou ter o quê? Ó? M maior que menos 3 aqui negativo, vai para o outro lado positivo. Maior que 3. Então, quando é que vai ser uma função crescente? Quando m for maior que 3. Quando é que vai ser decrescente? Então, para ser decrescente, precisa ser menor que zero. Então, vamos lá. Ó. Menos 3 mais m só um momento. Menos 3 mais m menor que zero. Então, m precisa ser menor que 3. Para a função ser decrescente, m precisa ser menor que 3. Quando é que a função é constante? Quando a é igual a zero. Então, eu vou ter o quê? Menos 3 mais m igual a zero. Então, m tem que ser igual a 3. Então, função crescente quando m for maior que 3, função decrescente quando m for menor que 3 e função constante quando m for igual a 3. Então, agora veremos o zero da função polinomial do primeiro grau. Vimos que zeros de uma função f são os números reais x para os quais f de x é igual a zero. Assim, o zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a ax mais b, é a raiz da equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero.
Para calcular o zero da função, devemos fazer. Então, nós temos f de x igual a zero. Ax mais b igual a zero. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. No gráfico, o zero de uma função polinomial do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta intercepta o eixo x. Então, a interseção da reta com o eixo y, o ponto 0 e b. Então, o x vai ser 0 e b vai ser o valor de y. Com o eixo x, ponto menos ba sobre menos ba, b sobre a e 0. X vai ser menos b sobre a e y vai ser igual a 0. Por exemplo, vamos obter o zero da função f, dada por f de x igual a x menos 4/3. E o ponto no qual a reta, que é seu gráfico, intercepta o eixo x. Para isso, devemos resolver a seguinte equação. Então, nós vamos igualar essa função aqui a zero. Então, vai ficar x menos 4/3 igual a zero. Aí, x igual a menos 4/3 vai para o outro lado positivo, 4/3. Então, aqui 4/3 é o zero da função. Logo, o gráfico da função intercepta o eixo x no ponto 4/3 e 0. Como a é igual a 1, f é uma função crescente. Vejamos o gráfico. Então, nós temos aqui 4/3, que é o ponto x, e 0, que é y. Então, vai cortar a função intercepta o eixo x no ponto 4/3 e 0. Vamos lá para um exemplo aqui, ó. Determinar o valor de m para que o gráfico da função j com j de x igual a menos 3 mais 6m vezes x mais 5 intercepte o eixo x no ponto 1 e 0. Então, nós vamos ter aqui os pontos 1 e 0. Então, eu sei que x é igual a 1 e y é igual a 0. Vamos resolver. Então, se eu tenho x igual a 1, nós temos j de x igual a 0, porque nós sabemos que o valor de y é o mesmo valor de j de x. Então, se y é 0, j de x é igual a 0. Assim, eu tenho 0 igual a menos 3 mais 6m vezes 1, que é o valor de x, mais 5. Então, como é que vai ficar? Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 6m vezes 1, 6m. Mais 5. Agora, nós temos menos 3 mais 5, fica 2. 6m mais 6m mais 2. Aí vai ficar 6m igual a menos 2. Então, fica m igual a menos 2 sextos. Vamos dividir aqui por 2, certo? Aí vai ficar quanto? 1 menos 1 terço. M igual a menos 1 terço. Então, logo para m igual a menos 1 terço, o gráfico da função intercepta o eixo x no ponto 1 e 0. Estudo do sinal da função pelo gráfico. Para estudar o sinal da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a ax mais b, temos de determinar para quais valores de x a função é positiva, nula ou negativa. Podemos fazer esse estudo esboçando o gráfico da função. Para isso, analisamos se a função é crescente ou decrescente. Então, nós já sabemos que uma função será crescente quando a for maior que zero.
e ela será decrescente quando A for menor que zero. Então, como é que vai ficar o sinal dessa função? Então, quando f de x for igual a zero, f de x é igual a zero para x igual a menos b sobre a. Então, quando eu tenho f de x igual a zero, x vai ser igual a menos b sobre a. Igualzinho está aqui, ó. Quando f de x é maior que zero, para x maior que menos b sobre a. Então, f de x vai ser positivo quando ele for maior que menos b sobre a. E f de x vai ser menor que zero, ou seja, vai ser negativo quando for menor que menos b sobre a. Quando é que eu tenho a função decrescente? Quando a é menor que zero. Então, vamos para o sinal aqui da função. F de x vai ser igual a zero para x igual a menos b sobre a, certo? Isso nós já sabemos. Aí, f de x maior que zero em uma função decrescente para x menor que menos b sobre a. Então, quando x for menor que menos b sobre a, nós vamos ter uma função positiva. E vai ser menor, a função vai ser menor que zero, ou seja, negativa, para x maior que menos b sobre a. Então, na função decrescente, quando x é maior que menos b sobre a, eu tenho a função negativa. Por exemplo, vamos estudar o sinal da função polinomial do primeiro grau, f, dada por f de x igual a menos 3x mais 6. Primeiro, determinaremos o zero de f. Então, nós temos menos 3x mais 6 igual a zero. Vai ficar o quê? Menos 3x, deixa eu colocar aqui, menos 3x igual a menos 6. Vamos multiplicar por menos 1. Aí vai ficar tudo positivo, certo? Fica x igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, como o coeficiente x é negativo aqui, menos 3, temos o esboço no gráfico ao lado. Sabemos que o x é igual a 2. Então, o coeficiente a, ele é menor que zero. Então, eu tenho a menor que zero. Eu tenho uma função decrescente. Então, nós sabemos que a função decrescente para x aqui é maior que 2 vai ser negativo. E menor que 2 vai ser positivo. Certo? Ó, observem aqui, ó. F de x é igual a zero para x igual a 2, certo? F de x vai ser maior que zero quando x for menor que 2. Ó, quando x for menor que 2, f de x vai ser maior que zero. E quando x for maior que 2, o f de x vai ser menor que zero. Resolução de situações problemas pelo gráfico da função. Em muitas situações, problema, usamos o gráfico de funções cujas leis são do tipo y igual a ax mais b, com domínio restrito, ou seja, subconjuntos de R dos reais. Vamos analisar algumas dessas situações por meio de exemplos. Por exemplo, vamos escrever o domínio e o conjunto imagem da função. Então, nós temos aqui f de x igual a 3 menos x, se x for maior ou igual a 2, e x mais 1 se x for menor que 2. Para isso, vamos construir o gráfico de f por partes. Primeiro, construímos o gráfico de f para x
maior ou igual a 2. Então, para x maior ou igual a 2, o gráfico da função segue a lei. Y igual a 3 menos x. Em seguida, construímos o gráfico de f para x menor que 2. Então, para x menor que 2, o gráfico da função segue a lei. Y igual a x mais 1. Para x aqui, ó, menor que 2. Finalmente, construímos o gráfico de f para x maior ou igual a 2. O gráfico de f está contido na reta, ó, y igual a 3 menos x. Nós temos aqui, ó, para x maior ou igual a 2. E para x menor que 2, nós temos x mais 1. Observando o gráfico, temos domínio de f igual aos reais e a imagem de f igual a y pertence aos reais, tal que y é menor que 3. Então, por hoje é só. Nós vamos encerrar aqui nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre inequações, certo? Nós vamos continuar o assunto falando sobre o tópico 3, que é inequações. Então, aproveitem o tempo de vocês para fazerem as atividades e enviarem lá na plataforma. Qualquer dúvida, nós professores estamos à disposição de vocês. Então, qualquer dúvida é só procurar. Não esqueçam de estar enviando as atividades. É muito importante que vocês enviem as atividades na data correta. Ou se você não enviou por algum motivo, fale com o seu professor. Com certeza ele vai entender e vai lhe dar outra chance para você poder enviar essa atividade. Você só não pode ficar sem fazer as atividades, ok? Então tenham um bom dia.